Amém, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez quero, juntamente convosco, glorificar a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui. E pela graça de Deus, chegamos aqui. Nós sabemos que Deus não apenas nos salvou pela sua graça, mas por sua graça soberana, nós estamos aqui. Por sua graça soberana, nós somos sustentados. Não há mérito algum em nós. Apenas glorificamos a Deus por sua bendita graça. Meus amados e queridos irmãos, eu quero meditar com vocês nesta noite sobre as estratégias, as astutas estratégias de Satanás. Muito obrigado. E para isso, eu peço que você abra a Bíblia. Leremos no livro de Apocalipse, capítulo 2, dando sequência, haja vista nos dois últimos finais de semana. Foi trazida uma palavra sobre a carta à igreja de Éfeso e, na semana passada, a carta à igreja de Esmirna. Hoje, leremos a carta endereçada à igreja de Pérgamo. Por gentileza, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Faremos a leitura do verso 12 ao verso 17. Eu quero lembrar a vocês que esta carta, ela é um brado à igreja dos nossos dias. Esta carta não está endereçada apenas aos irmãos, não foi endereçada apenas aos irmãos da igreja de Pérgamo, mas esta carta está endereçada a cada um de nós. E eu quero convidar a todos para que, ao meditarmos no santo texto, nós examinemos as nossas próprias vidas à luz da palavra de Deus e venhamos a permitir que o Espírito Santo de Deus nos confronte pela sua bendita palavra. Diz assim o texto sagrado: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Meus amados, antes de entrar no texto sagrado, eu quero lembrar a vocês que já foi dado esse aviso agora, hoje pela manhã, mas nós estamos mobilizando a igreja e aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, para que, principalmente você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, para que você contribua estamos arrecadando
recursos para enviarmos à cidade de Mimoso do Sul. Eu creio que é do conhecimento de todos o que as fortes chuvas provocaram, o estrago, com muitas mortes, com pessoas que perderam tudo, perderam seus bens, as suas casas, e pessoas que não têm para onde ir. Alguns ainda hospitalizados, e é importante que cumpramos o nosso papel como igreja. A igreja ela precisa de ser relevante, ela precisa de ser atuante. A igreja precisa cumprir a sua missão na terra, para que as pessoas, ao olharem para a igreja, vejam em nós a beleza de Cristo. E desta maneira, essas pessoas sejam conduzidas pela graça de Deus para serem salvos. Nós teremos durante essa semana um grupo de pessoas, e estamos mobilizando esse grupo para isso, que estarão se deslocando daqui para a cidade de Mimoso do Sul, para estarem unidos com outros irmãos das igrejas presbiteriana e batista, ali daquela região, para assim podermos atender essas pessoas que hoje sofrem. Então, eu encorajo você, principalmente você que está nos assistindo, se há algum empresário também, de alguma maneira, esta conta é uma conta específica para atender a cidade de Mimoso do Sul, ok? Eu não sei se está à porta, acho que já guardaram a água, né, e kits de higiene bucal também, que hoje estavam à porta, mas já estão guardados, e estaremos levando essa semana para a cidade de Mimoso. Não apenas isso, eu gostaria de dizer-lhes também que nós temos aos domingos um culto matutino, às 9 horas pela manhã, o culto EBD, às 10h15 da manhã, e temos também um período de oração, às 18 horas. Então, se você quiser chegar um pouquinho mais cedo, existe um grupo que está orando, e você pode se unir a esse grupo. E às 19 horas, então, esse culto que estamos prestando a Deus agora. Pois bem, meus amados, sem mais delongas, vamos entrar no texto sagrado. Antes, porém, eu quero fazer uma introdução breve, dizendo que nós não podemos nos enganar quanto a uma linha divisória da ortodoxia e da heresia. Como igreja, nós estamos cercados por um mundo hostil e, às vezes, sedutor. As estratégias de Satanás para atingir a igreja, elas passam por esses dois vieses: a hostilidade e a sedução. De alguma maneira, em algum momento, Satanás, na sua estratégia contra a igreja, ele atua de fora para dentro. Isso de forma hostil, ele atinge o crente. E em outras oportunidades, ele atinge não de fora para dentro, mas ele atinge dentro, se infiltrando. E aí ele se utiliza não da hostilidade, mas da sedução. O fato é que esta carta ela tem como ponto central o alerta de Deus para que a igreja não se misture com os enganos doutrinários, com as ideologias e com a imoralidade do mundo. Pérgamo era uma cidade também conhecida no passado como Bergama, e esta palavra significa casado. A igreja, como igreja, nós precisamos entender que somos a noiva do Cordeiro. Neste texto, Cristo vai fazer um diagnóstico desta igreja, a igreja de Pérgamo. E ele vai revelar, então, os sintomas dessa igreja. Qual era a condição desta igreja? Assim como a igreja é a noiva, existe um sistema opressor e sedutor, orquestrado por Satanás,
E esse sistema, no livro do Apocalipse, ele recebe um nome, a Grande Meretriz. O texto em que lemos, ele fala exatamente de uma igreja que habitava onde Satanás habitava. Uma igreja da cidade de Pérgamo que habitava onde lá estava o trono de Satanás. Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, perdia apenas para a cidade de Éfeso, a capital. Mas no passado, há 400 anos antes, Pérgamo já foi a capital da Ásia. E também no reino Seleucida, no ano 133 a.C., também foi a capital deste reino. O fato é, irmãos, que nós, quando lemos a carta à igreja de Pérgamo, nós precisamos nos conscientizar que Pérgamo foi o maior centro cultural daquela época. Naquela época, a cidade de Pérgamo, ela tinha a segunda maior biblioteca do mundo. E a cidade de Pérgamo perdia apenas para a biblioteca de Alexandria, no Egito. E, à época, a biblioteca de Pérgamo tinha aproximados 200 mil pergaminhos. Muito grande. Pérgamo era uma cidade muito famosa, e lá estava a escola de medicina mais famosa de toda a Ásia. Eu lembro a vocês que, à época, se utilizava o papiro produzido por uma planta que existia às margens do rio Nilo. Então, no Egito, a biblioteca de Alexandria, ela era movida por esse papiro, isso é, os escritos eram escritos em papiro. E chegou um momento em que, no século III a.C., Eumênides, rei de Pérgamo, ele desejou fazer da biblioteca de Pérgamo maior do que a biblioteca de Alexandria. E aconteceu que o rei do Egito se incomodou com aquilo, ficou irado e rompeu relações com Pérgamo, e não mais enviou o papiro para Pérgamo. Daí em diante, a cidade de Pérgamo buscou uma outra forma de trabalhar e de manter aquele senso de cultura que havia muito forte na cidade. E então, eles produziram o chamado pergaminho. O pergaminho era feito de couro de animal, e se utilizava então aqueles rolos de pergaminho. O pergaminho, esse nome, ele existe exatamente fazendo uma alusão à cidade de Pérgamo, porque lá nasceu o pergaminho. Então, a cidade de Pérgamo era considerado o maior centro cultural da Ásia. E eu estou falando isso porque é importante nós compreendermos o contexto em que os irmãos da igreja de Pérgamo viveram. Mas Pérgamo não se destacava apenas por ser um centro cultural. Pérgamo também era uma cidade onde o paganismo religioso ele se destacava. Haviam ali cultos a alguns, entre aspas, deuses, pelo menos a 4 deuses do paganismo. Zeus, Ateneia, Dionísio e a Escolápio. Pérgamo era conhecido, portanto, como centro de adoração também ao imperador. Houve um momento em que a cidade de Pérgamo disputou, inclusive com a cidade de Éfeso, para ver qual dessas duas cidades iria erigir um templo ao imperador, à divindade do imperador de Roma. E Pérgamo, então, superando a cidade de Éfeso, ela ergue este templo para cultuar, para adorar o imperador de Roma, César Augusto. É dentro desse contexto que a igreja do Senhor Jesus Cristo vivia. Em uma cidade onde era o centro cultural, em uma cidade extremamente idólatra, em uma cidade que adorava-se não apenas alguns deuses,
mas se adorava o próprio imperador. Nessa cidade, pelo menos uma vez por ano, todos deveriam levar incenso e queimar incenso ao imperador, em ato de adoração. E é exatamente nesta cidade que o Senhor vai dizer, quando esta carta é escrita, endereçada, ele diz: lá está o trono de Satanás. Satanás não apenas estava na cidade, ele tinha um trono. E a Bíblia diz que Satanás não estava em pé na cidade, andando pela cidade, trabalhando na cidade. Ele tinha um trono, ele estava assentado, ele governava aquele lugar. Razão pela qual nós entendemos que tanto o centro cultural, quanto a adoração a esses deuses, e também a adoração ao imperador, fez que a cidade de Pérgamo fosse conhecida e recebesse do Senhor Jesus esta palavra dizendo: lá está o trono de Satanás. Perceba que onde está Satanás, existe cegueira espiritual. Onde está Satanás, existe misticismo. Onde está Satanás, o reino do o paganismo, ele se propaga com muita facilidade. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, que muitas vezes nós olhamos à nossa volta e nós vemos um mundo também posto no maligno. Nós vivemos em um mundo onde a cada dia a nossa sociedade, ela caminha a passos largos, distanciando-se dos preceitos bíblicos. O trono de Satanás na cidade de Pérgamo não era um prédio, não era uma construção, era um sistema. Um sistema político, religioso, social, econômico, era o sistema. A cidade de Pérgamo era uma cidade onde o trono, isto é, um sistema maligno, diabólico, estava lá instaurado. Quando nós olhamos para o nosso país, alguns dizem assim: o problema do Brasil está em Brasília. E eu digo, o problema do Brasil não está em Brasília. O problema do Brasil é endêmico. O problema do Brasil é que o sistema, ele se instaurou. O problema do Brasil é que existe uma mentalidade de corrupção, não apenas em Brasília, mas no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Esse é o problema. A corrupção no nosso país é endêmica. Quando aquilo que é errado passa a ser o certo, então ali está o trono de Satanás. Fazendo e traçando um paralelo entre a cidade de Pérgamo e o nosso país, nós não estamos longe disso. Nós não estamos longe disso. A grande verdade, queridos irmãos, é que onde Satanás reina, onde está o trono dele, também reina a mentira, também reina a perseguição religiosa. Pérgamo era, sem sombra de dúvida, um local sombrio e um local extremamente opressor. Agora, acompanha comigo o que diz o texto sagrado. Jesus vai se revelar a esta igreja dizendo: isto diz aquele que tem a espada afiada, ou espada aguda, de 2 gumes. Ele tem a espada. Em cada uma das cartas do livro do Apocalipse, Jesus se revela de uma maneira singular. Ele se revela de uma maneira muito específica, de acordo com a necessidade da igreja naquele lugar. E para a igreja de Pérgamo, Jesus se revela como aquele que tem uma espada aguda de 2 feios. É assim que Jesus se revela a essa igreja. Só existe uma maneira da igreja subsistir, só existe uma maneira da igreja resistir e viver em um lugar onde está o trono de Satanás, somente pela espada de 2 gumes, a palavra de Deus. Só pelo poder da palavra de Deus nós podemos resistir nesse país, no mundo em que nós vivemos.
A palavra de Deus diz assim que neste lugar, o verso 13, ele diz: eu conheço o lugar em que habitas. Irmãos, às vezes a gente passa por determinados problemas e parece até que o Senhor se esqueceu de nós. Parece até que nós estamos à deriva da nossa própria sorte. Parece que as coisas vão caminhando e parece que Deus perdeu o controle. Quando nós abrimos e olhamos as notícias do nosso Brasil, nós ficamos estarrecidos. E imaginamos, onde vai parar isso? No Brasil ainda nós não temos pessoas sendo martirizadas, como a carta de Pérgamo diz que neste local Antipas foi morto. Antipas era bispo da igreja de Pérgamo. Ele foi morto. E aí o texto diz assim: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Isto é, um governo pleno, um sistema totalmente corrompido. Onde aquele que governa todas as coisas não é um homem, mas é o próprio diabo. A antiga serpente, Satanás. No Brasil, é verdade, nós não temos pessoas sendo martirizadas ainda. Ainda. Por enquanto. Oxalá permaneça assim. Mas eu quero partilhar com você, e eu sei que você deve conhecer alguém, ou você já passou por isso. Você já viu alguém que foi professar sua fé numa faculdade e foi calado, e foi escanteado, e foi oprimido? Em determinadas universidades no nosso país, já não se pode falar do Evangelho, já não se pode pregar o Evangelho. Eu tenho dito em outras oportunidades e reitero, estamos muito próximos de ter o cristianismo verdadeiro sendo criminalizado. Não está distante isso. Não pense que está distante. Há crentes em faculdades que, para professar sua fé, eles são perseguidos. Perseguidos pelos próprios professores em algumas oportunidades. Você conhece alguém que já foi perseguido no seu ambiente de trabalho por ser crente? Você conhece alguém que já perdeu o emprego exatamente por manter uma postura de servo de Deus, de crente? Você conhece alguém que perdeu amigos por ter uma postura de crente? A igreja de Pérgamo, ela era uma igreja que precisava enfrentar o centro cultural. E não apenas isso. Naquele local, era um local de adoração a vários deuses. Dentre eles, a divindade do imperador de Roma. Portanto, ali estava o trono de Satanás. Trono de Satanás significa o quê, pastor? Significa a coisa institucionalizada. Significa que o sistema é maior do que uma pessoa. Uma pessoa pode morrer, mas o sistema continua, porque o sistema é opressor. Conforme avisei aos irmãos, o tema da palavra nesta noite é as estratégias de Satanás. E a primeira estratégia que Satanás usa é martirizar a igreja, oprimir a igreja, passar com rolo compressor por cima da igreja, hostilizar o crente, tratar o crente como uma escória, tratar o crente como um povinho qualquer. Esta é a primeira maneira como Satanás se utiliza. E ele se utiliza de pessoas que estão regidas debaixo da sua batuta para serem a boca dele. Mas essa estratégia de Satanás nunca obteve resultado. Nunca, em nenhum momento da história. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, a igreja cresceu. Todas as vezes que a igreja enfrentou o martírio, a igreja sofreu, a igreja cresceu. Quando os crentes eram mortos nas arenas, a igreja crescia. Porque nenhuma prova, nenhuma perseguição, nem o chicote, nem o martírio, nada pode deter a igreja de Jesus Cristo. O fato é, queridos, que é exatamente nesta cidade, na cidade de Pérgamo, que foi morto Antipas. E o Senhor dá testemunho de Antipas, dizendo: Antipas é minha fiel testemunha. Uma vez por ano as pessoas deveriam ir
ao templo onde se adorava o imperador de Roma e prestar-lhe culto, acender o incenso para adoração ao imperador. Os crentes não adoravam. E então Policarpo, Antipas, ele foi morto. Antipas foi morto exatamente em uma cidade opressora. Conta a história que Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze e queimado vivo. E tem muito crente que reclama das lutas e das provas que passa, quando ainda não teve que enfrentar isso para testemunhar de Jesus. Mas o maravilhoso desse texto é que essa igreja, a igreja de Pérgamo, ela resistia a todo tipo de perseguição e ela se mantinha fiel a Deus. O problema de Pérgamo não era manter-se fiel ou testemunhar de Jesus, eles enfrentavam os problemas, eles morriam para testemunhar de Cristo. Prova disso é o relato de Antipas. Agora, como Satanás, então, não logrou êxito em perseguir a igreja, como Satanás não logrou êxito, ele muda a sua tática, e ao invés de usar a perseguição, ele muda a tática para a sedução. As duas estratégias dele. Ou ele persegue o crente, ou ele seduz o crente. A perseguição é um ataque de fora para dentro, e a sedução, ela se infiltra no meio da igreja, e é um ataque de dentro, e não de fora. A grande verdade é que essa igreja enfrentou a perseguição, e eles defendiam e morriam pela fé. Eu quero dizer a você que o maior desafio não é morrer pela sua fé. Esse não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é morrer diariamente para si mesmo. O nosso maior desafio é quando eu tenho que matar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Esse é o maior desafio. O maior desafio não é dizer eu sou crente, eu sou reformado, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse não é o maior desafio. O maior desafio é quando eu tenho que matar a minha vontade para deixar prevalecer a vontade de Deus. Aí é o maior desafio. O grande problema não é o ataque que vem de fora, hostilizando a igreja, mas os ataques astutos de Satanás, que se infiltram no meio da igreja para derrotá-la. Esse era o problema exato da igreja de Pérgamo. Portanto, eu digo que a igreja de Pérgamo, ela se parece um pouco com as igrejas brasileiras. As igrejas brasileiras conservam o nome de Cristo. A cada dia que passa, cresce o número de evangélicos no nosso país. Mas a igreja evangélica brasileira abraça heresias, abraça com muita facilidade qualquer tipo de crendice. A igreja evangélica brasileira, ela é sincrética. Ela abraça, porque a estratégia de Satanás não é exterminar com o cristianismo, mas é misturar o cristianismo com outras crenças. Isto é, você pode adorar o seu Deus, mas adora também o imperador. Você pode adorar o seu Deus, mas adore também a Zeus. Adore Esculápio. O objetivo de Satanás qual é? É de forma astuta dizer, você pode continuar sendo crente, só que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Meus amados irmãos, por incrível que pareça, esta aberração e esta afronta a um Deus que é santo é defendida pelo Papa, dizendo que a Bíblia tornou-se um livro obsoleto, a Bíblia precisa ser repensada, a Bíblia precisa ser reescrita, porque a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. E eu reitero o que disse em outras oportunidades. O autor da Bíblia é Deus. Deus é eterno. E aquilo que é eterno não precisa ser moderno. Modernidade só existe quando nós escrevemos, mas o autor deste livro é Deus. E o que é eterno não precisa ser moderno. Não precisa ser moderno. Aliás, a igreja dos nossos dias, ela precisa se conscientizar que ela não pode se calar
Ela não pode se calar diante de tantas coisas que a igreja brasileira está vivendo. Você não pode se calar, você não pode se omitir, você não pode adotar a chamada política da boa vizinhança. Ou tem alguém aqui que está participando do concurso de Miss Simpatia? Não tem isso não, filho. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Ele disse: o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odiou. O mundo vai detestar vocês, vocês serão perseguidos. O mundo não vai gostar de vocês. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele não é atrativo. Porque o verdadeiro evangelho confronta o homem com a dura realidade de quem ele é. E ninguém quer ser confrontado. As pessoas gostam muito de um evangelho que é antropocêntrico, onde você vai à igreja e você ouve uma palavra que massageia o seu ego, para você sair na segunda-feira cheio de força, cheio de gás, sabe? Cheio de disposição. Te chama de lindo no culto, aí você acorda na segunda e diz: o pastor disse que eu sou lindo. Então, e a palavra que eu tenho para você é totalmente diferente do que essa. O que eu tenho que te dizer é que a Bíblia é um espelho. E quando você lê a palavra de Deus e ela é exposta de forma fidedigna, esse espelho mostra como você é feio, como o pecado nos deixou feio, como o pecado nos embruteceu, como o pecado nos deteriorou, como o pecado fez com que nós vivêssemos uma vida tão terrível. O fato é, queridos irmãos, que nós não podemos ser complacentes e aceitar falsas doutrinas. Nós não podemos tolerar doutrinas falsas, nem mestres falsos. Aquela igreja de Pérgamo não tinha zelo doutrinário. Era uma igreja que defendia dizendo: eu pertenço a Cristo, se necessário eu morro por Cristo. Mas não era uma igreja zelosa no aspecto doutrinário. Tanto é assim que a Bíblia diz que a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, elas permeavam, elas entravam na igreja. O problema da igreja de Pérgamo era doutrinário. Porque se você aceita doutrinas heréticas, aceitando qualquer coisa, uma pregação bonita, ei, você precisa saber se a pregação bonita tem base bíblica, porque se não tiver, você tem que fugir dessa igreja. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. É necessário que você saiba que a Bíblia é a palavra de Deus e ela deve ser pregada segundo o que está escrito. Irmãos, eu digo que é muito mais fácil você pertencer a uma igreja onde tem uma dança, onde você não precisa ser confrontado. É muito mais simples, muito mais simples. Eu brinco aqui com os irmãos de vez em quando dizendo assim: gente, por que a gente foi escolher um caminho mais difícil, hein? Tinha que ser, não podia ser um caminho pentecostal assim, dar meia dúzia de grito e aleluia, dizer Deus me revelou, e, hein? Aleluia. Você muda a voz, pronto, sai todo mundo arrepiado. O problema de Pérgamo é que era doutrinário. As igrejas brasileiras, elas conservam o nome de Cristo, mas abraçam heresias. As igrejas brasileiras, elas são heréticas, em sua grande parte, e não sabem discernir a doutrina perniciosa que entra na igreja. O Senhor reprovou a igreja de Pérgamo por ser conivente com os pecados daquela cidade. Nós não estamos concorrendo, irmãos, já disse, ao título de Miss Simpatia, ou a política da boa vizinhança, não. Se você quer viver o verdadeiro evangelho, você vai pregar a verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus confronta você, mas é saúde para a alma daqueles que te ouvem. Certa vez me perguntaram: pastor, como é que evangeliza? A forma mais errada de você evangelizar, eu vou dizer, é você dizer: Jesus te ama. E o pregador vai dizer: beleza, vou nadar de braçada do jeito que eu estou, porque Jesus me ama. Então qual é a forma certa de dizer? Arrependa-se dos seus pecados, senão você vai para o inferno.
arrependa-se dos seus pecados, senão não há vida eterna com Cristo. Mude de vida, porque Deus tem poder para fazer isso, escrever novamente a sua história. Deus tem poder para regenerar você, para transformar você, para fazer você viver em novidade de vida. A palavra de Deus, ela é gloriosa, e o grande problema da cidade de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, era uma igreja complacente, uma igreja que tinha uma política de uma boa vizinhança. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que essa igreja, diz o texto sagrado, tenho, porém, contra ti, verso 14, algumas coisas, pois, que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. Irmãos, eles não apenas aceitavam a doutrina, eles sustentavam a doutrina de Balaão. Mas quem foi Balaão? Balaão foi um profeta, está lá no livro de Gênesis, livro de Números. Números do capítulo 22 até o capítulo 25, fala dessa história do profeta Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, ele foi até Balaão, profeta, e disse assim: amaldiçoa o povo de Israel. E aí então Balaão recebeu dinheiro. Olha aí, gente que recebe dinheiro para pregar exatamente o que Balaque quer. Balaque deu dinheiro. Está vendo que miséria? Está nos nossos dias, está ou não está? Já imaginou uma igreja que diz assim: pare de sofrer. E eu digo para você: você não vai parar de sofrer. Tem esse negócio, pare de sofrer. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foi o que Jesus disse. Jesus não disse que você ia parar de sofrer, não. Jesus disse assim: no meio do sofrimento eu estou com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. A promessa não é de parar de sofrer, não. A promessa é, no meio do sofrimento, Ele não vai me desamparar. Essa é a promessa de Deus. A igreja não existe para massagear o ego de ninguém, nem para entorpecer as pessoas com uma palavra bem branda, açucarada. Não, a igreja existe para pregar a palavra de Deus, não ser complacente, não adotar heresias como práticas para agradar a multidão, ou começar a fazer alguns programas para que os jovens venham para cá no mundo, não. Em absoluto. O jovem virá se ele for confrontado pelo poder da palavra de Deus, assim como as famílias, assim virão também. Meus amados e queridos irmãos, o fato é que o Senhor reprovou a igreja de Pérgamo por ser conivente com os pecados daquela cidade. Quando nós olhamos essa doutrina de Balaão, Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel por 3 vezes, se não me falha a memória. Isso recebendo dinheiro de Balaque, rei dos Moabitas. Israel chegou até aquele momento, e a notícia para Balaque, rei dos Moabitas, era a seguinte: esse povo saiu do Egito, o Deus deles é poderoso, tem que destruir esse povo. E então Balaque chama um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. O profeta vai amaldiçoar, e quando ele abre a boca, sai bênção da boca dele. E ele, mais uma vez, recebe mais dinheiro para amaldiçoar Israel. Quando ele abre a boca, sai bênção novamente. Ele abre a boca novamente e sai bênção. Sabe por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aqueles aos quais Deus abençoa. Ninguém pode amaldiçoar com você. Sabe esse conceito estranho, próprio de uma igreja sincrética? Sabe? Esse negócio de dizer: ó, vem cá 7 sexta-feira para desfazer a macumba em você. Para com doideira, rapaz. Para de acreditar em bobagem. Para de acreditar em mentira. Estão tomando seu dinheiro. Não tem que fazer com ele, nada com ele, não. Bota aqui que a gente vai dar lá para Mimoso do Sul, irmão. Umas campanhas, negócio. O diabo, como diz Martim Lutero, é um cão que late na coleira de Deus. Só late. Só o máximo que ele pode fazer é latir. Só vai até onde? Até onde Deus permite ele ir. Dali por diante não faz nada. Irmãos, o diabo não tem poder de absolutamente nada. Então para de ficar, fizeram uma macumba. Qual o problema? Faz 10, faz 1000, faz 5000. Olho gordo, que pode ser olho gordo, obeso, né? O que for. Né? Essas tolices.
A Bíblia não diz que o diabo luta com Deus, irmão. Não tem um texto na Bíblia com o diabo lutando com Deus. Tem gente que acha que a luta do bem com o mal, da luz contra as trevas. Não, filho. A Bíblia é simples. Quando a luz brilha, as trevas vão embora na mesma hora. Amém, irmão? Não existe briga, luta do mal contra o bem, de Deus contra o capeta. Não tem. Não existe. Mas a Bíblia diz que a luta, sim, de anjos contra possessões, sim, anjo. Agora o Todo-Poderoso, não. A Bíblia diz que ele destruirá Satanás com o sopro da sua boca. Sabe como ele vai destruir o diabo? Assim, ó. Acabou. Esse é o seu Deus, irmão. Esse é o nosso Deus. A igreja precisa entender exatamente isso. E Balaão tentava amaldiçoar o povo de Deus e não havia como amaldiçoá-los. Então, se não há como amaldiçoar o crente, como vencer o crente? Balaão chamou Balaque no particular e disse assim: só tem uma forma de você vencer esse povo. Como? Faz com que eles quebrem a relação deles com Deus. Faz com que eles não valorizem a comunhão deles com Deus. Introduz no meio deles algumas mulheres. Você imagina que o conselho de Balaão não foi assim: prepara um exército para você vencer Israel. Não. Ele diz: prepara as donzelas mais bonitas que você tem, coloca no meio do arraial do povo de Israel, e quando eles se deitarem com elas, elas vão levá-los a comerem o sacrifício dos ídolos delas. Elas vão fazer com que eles adorem os ídolos de vocês. E assim, a relação deles estará cortada com Deus. E aí vocês poderão vencê-los. Nada destrói a igreja. Perseguição não destrói a igreja. Pessoa querer atingir você não destrói a igreja. Nada pode destruir a igreja de Deus, a não ser quando você, pela sua atitude, rompe a sua relação com Deus. O único que pode destruir você é você. O fato é, queridos irmãos, que quando nós entendermos que esta é a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque. Balaão ensinou uma forma de vencer o povo de Deus, é fazendo com que eles pequem contra Deus. A única forma de vencê-los é quebrarem os princípios de Deus. A estratégia hoje não é deixar o cristianismo, não é isso. Você tem que deixar de ser crente. Não. Você pode ser crente e misturar com o paganismo, né? A estratégia é misturar cristianismo e paganismo. A estratégia é misturar o cristianismo com outras religiões. Daí vem o sincretismo religioso, sabe? Aquela coisa, né? O sincretismo, a mistura de crenças, a mistura. Isso é que permeia nos nossos dias. Você pode adorar Jesus, mas adora Mamon também. Você pode ir à igreja no domingo, mas no restante da semana você adora outros deuses. Você serve a outros. O Deus de Balaão, meus irmãos, é o dinheiro. E Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel por um único motivo. Porque Deus é impossível amaldiçoar aqueles aos quais Deus abençoa. Diga para o irmão que está do seu lado: você foi abençoado. Não tem como ninguém se amaldiçoar não, filho. Você é bênção, irmão. A estratégia nos dias de hoje é a mesma, isso é, se não consegue vencer oprimindo, então se infiltra e mistura. Mistura. O que mais existe hoje, qual é? O número de evangélicos crescendo no Brasil. E o que acontece? Que povo é esse? Um povo sem compromisso, um povo sem entendimento, um povo que adora qualquer coisa, que aceita qualquer coisa, que ouve qualquer coisa. Sabe, eu me lembro na época da pandemia, saiu um vídeo de um cidadão, e ele fazendo uma cara de terror, porque Deus me revelou que não aconteceu nada. Aconteceu nada do que ele falou, nada, absolutamente nada. Mas as pessoas gostam disso, né? Isso aí tem muita visualização. O fato é, meus queridos irmãos, que diante daquela situação do povo de Israel, a ira do Senhor se acendeu e Deus mandou uma praga e 24 mil israelitas foram mortos.
O fato é que os impenitentes serão sentenciados com o juízo de Deus. Falta de arrependimento acarreta juízo. Portanto, essa noite é uma noite de arrependimento. É uma noite para nos voltarmos a Deus. A Bíblia diz que duas doutrinas estavam entrando na igreja. A doutrina de Balaão, que expliquei o que é, e a doutrina dos nicolaítas. E Nicolau, ao contrário daquilo que alguns entendem, imagino que são seguidores do primeiro diácono, né? Um dos primeiros diáconos, Nicolau. Não é isso. Também, a segunda hipótese é que os nicolaítas eram gnósticos que estavam infiltrados na igreja, que diziam que o corpo era mau, o espírito era bom. Também não é isso. Mas os nicolaítas é aqueles que se caracterizavam pela imoralidade. E o texto sagrado mostra exatamente isso. O problema deles é que eles consentiam. E eles não se posicionavam contra aquilo que eu falei, politicamente corretos. Eu me lembro que há um tempo atrás, alguns anos já, nós estávamos assentados em um determinado lugar e tinha um rapaz que tinha acabado de ser admitido na empresa. E o chefe dele, sabendo que ele era crente, virou-se para ele e disse assim: você não é como esses crentes aqui radicais não, né? E ele todo sem graça, era o primeiro dia de reunião dele, e era um chamado happy hour. E então ele disse: não, eu sou tranquilo. Aí disse: que bom, então enche o copo dele. E encheram o copo do rapaz. Ele começou a ficar constrangido. E ele então, eu percebi que ele estava completamente constrangido, e ele de repente começou a beber, e bebeu tudo numa golada só. Mas o diabo não fica satisfeito, né? Ele diz assim: gostou, né? Bebeu logo, enche mais. Você está pensando que o diabo vai te dar sossego? Não vai dar não, feio. E aí eu estava sentado perto dele, ele virou e disse assim: você sabe como é, né? A gente precisa garantir o emprego, cara. Eu dependo disso, eu estava muito tempo desempregado. Eu falei assim: está tudo bem, beleza, está tranquilo, de boa. Eu disse: olha, já que você me abordou, eu vou dizer para você, se você acha que foi esse filho do capeta que abriu essa porta para você, bebe tudo, filho, bebe tudo que está aqui. Agora, se você crê que foi Deus que abriu a porta, eu vou lembrar você o que a Bíblia diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Rapaz. Irmãos, o fato é que Jesus se revela a essa igreja como aquele que tem espada aguda de 2 fios, saindo da sua boca. E a carta aos Hebreus, capítulo 4, diz que a espada de 2 fios é a palavra de Deus. A palavra que penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Não há nada que penetre de forma mais profunda do que a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para ir aonde a minha palavra não vai, onde a palavra do seu familiar não vai, mas a palavra de Deus vai. A palavra de Deus tem poder. O que vocês precisam é dessa maneira que Jesus se revelou a esta igreja. Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. O que vocês precisam é a palavra de Deus. O que vocês estão precisando é de sã doutrina. O que vocês precisam é de aprender e viver a palavra de Deus. Para resistir aos ataques internos, só existe uma forma: se formos apaixonados pela palavra de Deus. Porque esta palavra é de 2 gumes, isto é a mesma palavra que fere, é a palavra que cura. A mesma palavra que fere você, também fere a mim. A mesma palavra que restaura você, também restaura a mim. Essa palavra é palavra de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela faz separação entre aquilo que é meu e aquilo que é de Deus. A palavra de Deus é o norte, é tudo aquilo que eu e você precisamos, irmãos. Portanto, admitir outras coisas na igreja, que não unicamente a palavra de Deus, é uma derrota para a igreja. Só existe uma forma de vencermos: a santa, bendita, eterna, gloriosa, infalível palavra de Deus. É por ela que a igreja vencer. É por ela que está aqui. A sua vitória, a minha vitória, está na palavra de Deus. Não abra mão da Bíblia. Não frequente igreja pela comodidade.
Não vá frequentar a igreja mais próxima da sua casa, frequente a igreja mais próxima da sua Bíblia. Não abra mão daquilo que está escrito nesse livro sagrado. Não abra mão sob nenhuma hipótese. Eu gosto do pastor, eu me afeiçoei aos irmãos, eu tenho a minha comunidade lá. Não abra mão. Tudo que você precisa é da bendita palavra de Deus. Jesus se revela como aquele que tem espada aguda de 2 fios. Ele está dizendo que vocês precisam só de uma coisa, a palavra de Deus. E eu quero encerrar dizendo, existiu um cidadão bem conhecido, bem famoso, Nietzsche, que dizia o seguinte, que não há verdade absoluta. E quando eu li essa frase de Nietzsche, que não há verdade absoluta, imaginei, inclusive, a tua frase, não é uma verdade absoluta. Esse rapaz, esse homem, morreu aos 40 e poucos anos, e ele morreu afundado na loucura com confusões mentais. E o que esse camarada diz hoje na faculdade é o que manda. Que mundo é esse, né? Que mundo louco. Onde um cidadão que morre afundado na loucura, com muitas confusões mentais, o que ele diz passa a ter valor. Isso é loucura, gente. O fato é que eu quero encerrar com vocês e peço a devida vênia para lermos o texto sagrado, verso 17, que diz assim, leia comigo, verso 16, portanto arrepende-te, senão venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo a essa igreja, se você não se arrepender, a palavra que hoje pode curar você, é a palavra que vai julgar você. A palavra que hoje te salva é a mesma palavra que amanhã você vai enfrentar no dia do julgamento, quando o trono branco de Deus se estabelecer. Hoje essa palavra salva, amanhã ela será usada para a condenação. O fato é, queridos irmãos, que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Eu creio que eu estou diante de um povo, pela graça de Deus, vencedor. E a promessa de Deus aos vencedores é, eu darei a comer do maná escondido. Você imagina que no verso 14 diz, para que comam do sacrificado aos ídolos. Olha a astúcia de Balaão. Faz com que os homens se prostituam para que comam dos sacrificados aos ídolos. E Deus encerra dizendo, ao vencedor eu vou dar a comer, não daquilo que é sacrificado aos ídolos, mas eu vou dar a comer do maná escondido. Lembre-se do maná que caía quando Israel estava caminhando no deserto. Quando abriam as suas tendas, eles olhavam, o campo estava branco de maná. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná no deserto e morreram. Jesus é o maná escondido. Jesus é a revelação de Deus para alimentar você. Deus tem um alimento para nós por uma eternidade, irmãos. Deus tem algo maravilhoso que é para participarmos do banquete de Deus. A Bíblia fala do banquete de Deus como algo extraordinário. E a promessa é, ao vencedor comerá do maná escondido. Deus vai te alimentar com a pessoa gloriosa de Jesus. Deus vai te sustentar com a pessoa maravilhosa de Jesus. Deus vai te levar até aquele grande e glorioso dia para se banquetear nas bodas do Cordeiro. A maior de todas as festas nos aguarda. E a palavra de Deus ainda diz mais, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre ela um novo nome escrito. Quando as pessoas na Grécia, eles participavam de Jogos Olímpicos, eles recebiam, os vencedores, aquela pedrinha branca, que era uma autorização para entrar onde eles seriam premiados. O que Deus está falando conosco é, além de Deus alimentar você por uma eternidade, com a pessoa maravilhosa de Jesus, nós seremos premiados, seremos galardoados. Você será galardoado ao vencedor. Pela graça de Deus nós cremos. A vitória não é uma possibilidade, é uma certeza. Ao vencedor dar-lhe a comer a pedra branca, dar-lhe a comer do maná escondido, e uma pedra branca e um novo nome escrito, porque uma nova identidade nos aguarda. Quando ele vier em glória, diz a palavra de Deus,
que nós receberemos um corpo glorificado semelhante ao dele. Nós seremos semelhantes a ele. Teremos um novo nome, isto é, uma nova identidade. Novos céus e nova terra aguarda a igreja, irmãos. Então celebre com alegria, bendiga o Senhor. A todos aqueles que são vencedores em Cristo, erga sua voz e o adore, porque Ele tem reservado uma promessa gloriosa para nós. Eu darei a comer do maná escondido, isso é, vou te alimentar por uma eternidade. Ele vai nos alimentar com a sua paz, com a sua alegria, com o seu gozo, com a sua felicidade, com o prazer de vivermos eternamente nele e para Ele. E uma pedra branca, um novo nome escrito, e ouviremos dele dizendo: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vos colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que aguarda você, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te sustente e que nós prossigamos assim, com a esperança ao vencedor. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido.